Brasileiro de Pô, 83, que foi um brasileiro assim, meio esquecido, né? Porque não tem. Assim, 82 era uma consagração do título, 80 foi o primeiro, 87 Copa União. 83, fez 40 anos, os caras nem comemoraram, Sérgio. Pois é, Sacanagem, fiquei pé da vida, nem comemoraram. Os pois é. caras que foi campeões de 79, lá, 89, sei lá, os caras se reúnem e tal, os caras de 83 não estão nem aí, né? Então, mas em Tem puto. 83 teve esse Aham. jogo, o Carlinhos foi técnico também, chega o Capita. E o Chegou o O capítulo. Flamengo estava em crise, né? O Júnior, Porra, crise. Até Tava em Júnior e crise mesmo. Adílio, a torcida estava perseguindo. E A vem, torcida do Flamengo, quando pega no pé, quando pegava no pé era fogo. e vem esse jogo decisivo contra o Guarani, 0-0. Foi nesse É, jogo que você foi o arrebentou. jogo foi aquele jogo que a gente ia pro banco para não entrar. E eu tava no banco nesse dia. Isso, e aí? E aí o Flamengo mal, a torcida vaiana, era uma quarta-feira à noite, torcida vaiana. Ó, quarta-feira à noite tinha 40 mil pessoas, tava vazio o Maracanã, era 40 mil. Chuvosa, né? E aí, só que, pô, aí quando a gente fica no banco, às vezes tem gente que fica pronto e tem gente que fica, tipo assim, despojado, chuteiros amarrados e tal. E a torcida começou a vaiar, 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 e a gente precisava ganhar do Guarani, né? E a torcida vaiando, 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 só podia duas substituições na época, né? Duas e o goleiro. E aí o que acontece? Eu não sei quem entrou antes de mim, rapaz. Sei que tinha mais uma substituição. E a torcida vaiando, vaiando, vaiando. Aí o Edson, ponta esquerda, Uhum. ele cortou o supercílio. Aí o Célio Coteca, na época, falou assim: ô, capitão, pode trocar. Foi no início do segundo tempo, um pouco Foi mais, isso. um terço do segundo tempo. Uma dividida na Aí área. ele olhou para trás, tinha um pessoal no banco, eu não lembro quem era. Eu já amarrei a chuteira, botei a caneleira e fiquei em pé. Pô, não sei o que deu, acho que eu era meio maluco também. Eu fiquei em pé olhando para ele, mas eu sabia que ele gostava de mim. Ele olhou para mim assim, ele viu minha atitude. Aí eu falou: Bigu, você tem coragem? Eu falei: pô, claro, pô, claro. Ele foi, aí os outros jogadores, tava tudo assim, chuteiras amarradas, um tava só com colete, outro tava assim, e ele viu minha atitude e a torcida vaiando. Ele falou assim, ele me chamou para conversar, mas ele não me chamou lá em cima, ele desceu, me chamou para conversar no túnel, e aí já comecei a aquecer: você vai entrar? Eu vou te colocar, você sabe como é que eu preciso. Eu falei: não, eu quero, eu vou, claro que eu vou, não tem mais nada a perder, pô. E aí tem aquele negócio, quando você sobe o túnel para assinar, a torcida começou a vaiar. Aí eu falei: pô, a torcida tá me vaiando? Mas eu não queria nem saber, eu não ouço essas coisas, né? Aí estavam vaiando, por quê? Pô, vai botar o garoto, vai queimar o garoto, o moleque tem futuro, vai queimar o garoto, tipo assim, vaiando. E eu comecei a aquecer, 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 e falou: vai. Eu falei: eu vou mesmo. Fui lá, assinei, aí entrei. A torcida continuou vaiando. Quando eu peguei a primeira bola, eu dei um carrinho, era o Lúcio, eu tava arrebentando com o jogo, aquele jogo. Eu dei um carrinho no Lúcio, saí com ela assim, eu tinha mania de correr volante, mas eu tinha, no sub-20, eu tinha a característica de conduzir a bola, Isso. tipo, atravessar o campo com a bola. E como o Guarani estava em cima do Flamengo, eles estavam dando espaço. E, porra, moleque, né, com 18 anos, 19 anos, 18. Eu peguei a primeira bola, peguei a bola, dei uma arrancada assim, atravessei o campo e dei no Adílio. Depois atravessei o campo e meti pro Robertinho. Aí o pessoal começou: opa. Aí só que eu ia e voltava, né, igual louco, né? E aí eu comecei a pegar a bola, dando zico nos caras, a torcida começou a aplaudir o time. Aí eu falei: agora vai, né? E eu chegava mesmo, os caras começaram a me incentivar e tal. E a torcida veio junto. Pô, e modéstia à parte, acho que aquele dia, eu que levei a torcida a fazer. Comecei a fazer pra cima. Cara, começou a torcida. Bigu, Bigu, foi gritando meu nome até o final do jogo. Você participa do Cara, segundo gol. Você dá início à jogada do acho segundo que gol. sim, foi 2-1. Foi 2-1. Foi 2-0. Acho que eu participei. Eu vi o jogo. E aí, É, e aí o Flamengo mal, saindo dali pra uma grande exibição, cara. Quando chegou no vestiário, eu suava pra caramba, cara. Porra, mas aí, pô, que você tá nervoso? Não, o último ano vai ser pro Borel já, porra. Não dá pra ir pra Jacarepaguá, não tinha ônibus. Eu ia com o pessoal da Geral pro Borel, pra dormir lá. Não, o Flamengo paga um táxi pra você. Eu falei: não, eu quero ir pro Borel, pô. Depois do jogo desse, eu vou pra lá, pô. Eu já morava na concentração. Eu falei: não, pô, eu vou pro Borel, vou lá. Era quarta-feira, a turma toda me chamando lá da Geral. Vambora, vamos lá, vai tomar um Guaraná, vamos pra gente festejar, pra gente comemorar.
E ali foi que a história do Carlos Alberto Torres. Qual o time pro próximo jogo? Porra, o Zico sentado ali, o Júnior aqui, ele falou, ó, o próximo jogo é Bigu e mais 10. Puta que pariu. Aquele caiu como uma bomba, Serginho. Você ouviu na hora? E a minha mãe, eu vi na hora, e a minha mãe ainda morava no Borel. Por isso que eu queria lá dar um beijo nela, que ela ainda morava no Borel, no barraco onde a gente morava, que eu não tinha saído, tinha saído para concentração. O Flamengo não tinha me tirado do morro ainda, só eu. Mas a minha família continuou lá. Puta, aí eu cheguei, cara, minha família toda me esperando. Eu não podia ir pra concentração, né, Sérgio? Nesse dia eu tinha que ir pro Borel, pô. Como, tipo, só comemorar com meus amigos. Puta, quando eu cheguei em casa, o barraco já tava rodeado, Sérgio. O barraco já tava rodeado de gente já, meus amigos todos me esperando, o pessoal que saiu da geral. O morro todo no dia seguinte, que foi o troço. Acordei 8 horas da manhã. Sérgio, a imprensa toda do Rio de Janeiro. A imprensa toda. Falando, não tira foto do barraco, não. Era de estuque, né? Não, e outra coisa, subir o Borel naquela época não era fácil, não. Não, hoje é mais difícil. Mas hoje é mais difícil. não, hoje naquela época era 38, 38 não matava ninguém. Mas era morro de respeito, era respeitado. Não, era um morro de respeito, mas nesse dia era dia de comemoração. Até os meus amigos lá, perdi um monte de amigos de infância, adolescência, infelizmente, mas eu conhecia todo mundo. Nunca me envolvi, nunca nem pensei nesses negócios de sair para outra vida. Mesmo que eu não fosse jogador de futebol, eu ia fazer outra coisa, mas nunca tive tendência para isso, não. Nunca. Mas eu ainda falava com meus amigos e tal. Muitos iam no Maracanã me ver, né? Muitos eu ia visitar, eu encontrava lá os caras lá armados e tudo. Falei, pô, deixa eu saber, mas quem sou eu para. Pois é. Aí o cara deixa essa vida, beleza, você vai me sustentar? Aí eu fazer o quê? E aí, o dia seguinte, então? O dia seguinte com a imprensa toda na porta. Puta, Sérgio, nossa, eu tremia pra falar. Eu não tava acostumado, né, Sérgio? Era gente pra caramba, cara. Era muito, era fotógrafo, era não sei o quê. A dimensão que o Flamengo tinha na época era coisa de. O Flamengo tem até hoje, né? Mas foi uma coisa no Brasil inteiro. Aí ficou o negócio de Bigu e mais 10 e o nome também ajudou, o apelido ajudou. Minha mãe assustada. E aí, meses depois, o Flamengo alugou um apartamento pra mim. Fui lá no Lins de Vasconcelos, ali no Lins, né? Fui morar ali. O dia da frase, não sei se você sabe, foi 25 de abril de 83. Guarda aí. Foi 25 de abril, Sérgio? 25 de abril foi o dia que ele... Não lembro a data, sei que... Não, foi pouco antes do Zico ir embora, depois desse campeonato ele foi embora, né? Logo depois do Zico foi embora. Você tem um negócio chamado Bigu e mais 10, né? Uma empresa? Eu tinha abrido, ó, falar igual a Janja. eu abri uma loja, uma representação de material de limpeza, junto com esse meu primo Edmilson Negão. Ele entendia do negócio, a gente abriu uma firma dessa, aí eu já tinha parado já. Eram 11 sócios, né? Pois é. Não, era eu só e mais um. Mas a empresa era Bigu e mais 10, mas era só eu e mais um. E a gente começou a ganhar um dinheirinho nesse negócio aí fomos embora, que eu já tinha parado de jogar futebol, né? E depois disso, eu tinha parado de jogar futebol, depois eu voltei a jogar futebol. Porque eu tinha encerrado a carreira quando eu voltei da África do Sul. Cheguei no América e encerrei. Depois eu voltei a jogar futebol lá no Maranhão. Me empolguei com a empresa e parei de jogar futebol. Depois tive que voltar 2 anos depois para fortalecer as coisas. Né? Aquela frase te atrapalhou? Serginho, para quem não for no jogo, sim. Porque quem não for no jogo, tipo assim, porra, esse cara deve ser craque, deve ser o Maradona, né? E não era o Maradona, era o Bigu. Tipo assim, muita gente entendeu, muita gente cobrou, a torcida do Flamengo sempre foi muito exigente, mas eu era um cara de muita personalidade, eu pegava, eu fazia meu jogo, se tivesse da carreira eu dava, se tivesse que carregar a bola dava, eu carregava, e tá, se tivesse que brigar com alguém eu brigava. Eu sempre fui um cara com personalidade muito forte, e não me abalava com crítica não ligava muito não, com vai, com esse negócio, não ligava. Até porque o Flamengo, quando a gente vem da base, a base já é uma pressão. A pressão na base do Flamengo, a pressão no Flamengo, ela vem desde a base. Então, por isso que eu falo, o cara da base, ele sente mais as coisas. Tanto quando perde, quando ganha, ele sente mais as coisas. Não que o jogador não sinta agora, mas é uma coisa bem diferente. É uma coisa bem diferente, cara. Então, eu não ligava muito pra isso, não. Mas eu sofri muita crítica por causa do jogo lá do Grêmio, os caramba, mas
Depois eu me levantei de novo. Mas é assim, a vida de jogador de futebol, o cara que tem uma vida pública, ele tem que ser imune à crítica. Ele tem que se preparar para a crítica. Cara, a crítica nunca é boa, a gente nunca se prepara. Ninguém gosta de ver, de ouvir ninguém falar mal de você. Lá, se o cara falar que não liga, não liga. Não é que eu não ligo. Mas eu absorvia e pegava aquela coisa para mim melhorar, para mim sempre fazer coisas melhores. E você jogar no Flamengo, eu sei que a gente sabia que era assim mesmo. E quanto mais você é exigido, mais você se cuida, mais você sabe que a exigência é muito grande. Quando você tem exigência, quando alguém exige de você, você tem que levar para o lado positivo e achar que aquilo ali vai fazer você crescer, em qualquer profissão, seja jogador de futebol, seja na música. Então, a crítica construtiva, ela te faz crescer, às vezes. Agora, para o cara que não tem personalidade, a crítica ela te faz você ir para o buraco.